Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, eu não sei se o pastor Jackson me encarregou de trazer a palavra hoje, e ele falou para eu pregar na linha que ele tem pregado. Então, eu conversei com ele, eu fui orar, pensei, e não sei se você tem notado a linha que ele tem pregado. As últimas 3 pregações, o pastor Jackson pregou sobre o poder no nome de Jesus. Ele falou do poder no nome. Depois ele falou da autoridade do cristão, a autoridade que nós temos como cristão. E terceiro, ele falou sobre o poder do sangue de Jesus. Inclusive, eu achei essa mensagem, todas elas eu achei fantástico, mas essa do sangue de Jesus, eu estava pensando sobre essa mensagem. Antes dele pregar aqui, eu conversei uma vez, antes da nossa célula, com a minha sogra, que minha sogra tem um problema no sangue, que faz ela sentir dor nas articulações. E aí eu falei, se seu problema não é na coluna, nós estamos orando errado. Porque eu estou pedindo para Deus curar a sua coluna, Deus cura, teu sangue está contaminado, contamina de novo. Né? Então a próxima vez que a senhora ceiar, a senhora vai pegar aquele cálice que é o sangue de Jesus, e a senhora vai tomar aquilo, e vai entrar dentro da senhora, e vai misturar com o teu sangue contaminado, mas aquele sangue é perfeito, e ele vai limpando tudo, vai passando pelas tuas juntas aí, tudo, e vai curar em nome de Jesus. A senhora tem que tomar posse assim na ceia. Aí na hora eu pensei assim, eu tenho que falar com o pastor sobre isso, para ele falar isso na ceia, né? Estava empolgado, só que eu não tive chance de falar com o pastor. E aí ele pregou aqui de forma que só o Espírito Santo de Deus para dar a palavra para ele, porque foi extraordinário. Se você esteve aqui semana passada, ele falou, o sangue entra nas suas células e vai limpando as suas células. E eu vim no culto de manhã, a gente orou por cura e foi uma grande bênção. Então hoje nós vamos falar do poder da fonte de Deus, ok? Fala para quem está perto aí, o poder da fonte de Deus. O poder da fonte de Deus pode ser também a presença de Deus, tá? A fonte pode representar a presença de Deus. Fica com isso na cabeça que nós vamos falar bastante sobre isso. Não sei se você notou, mas as músicas que foram cantadas aqui teve a ver com fonte, água viva, faz chover, brota água, né? Foi estratégico para você já ir cantando e pensando nessa linha. Então, o que significa fonte de Deus? Eu quero que vocês falem comigo um pouco. O que significa a fonte de Deus? Ou o que é a fonte de Deus? Eu já dei uma dica, né? Eu falei, uma das coisas pode ser representado como a presença. O que significa rios de águas vivas? Fala comigo aí, uma resposta. Não tem resposta errada, eu quero ver o que você está pensando. O que é para você fonte de vida ou rios de água viva? O que é isso que a Bíblia está falando? Vamos lá, quem tem coragem aí? Fala aí, dá um berro aí. Palavra, quem mais? Oi? Não estou entendendo. Pureza também. Palavra, pureza, quem mais? Amor, foi isso que eu ouvi? Amor, quem mais? Vamos lá. Vida, boa, essa é boa, vida. Então, vocês já pegaram a ideia aqui. Agora eu queria que você pensasse comigo também, antes da gente ler o texto, por que eu tenho que vir à igreja? Talvez você já pensou nisso. Por que eu tenho que ir na igreja? Deus não está no meu coração? Eu não leio minha Bíblia? Eu não faço minha oração? Eu não sou um cara ruim? Por que eu tenho que ir para a igreja? Né? Então eu quero que você escolha alguém estratégico e pergunte aí, por que você vai à igreja? Ou pergunte assim, por que eu tenho que vir na igreja? Ok? Agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia no texto de Ezequiel 47. Esse vai ser o texto básico. Nós vamos voltar também para esse texto, porque tem muita coisa aqui. Então quando eu for falando dos pontos, nós vamos voltando no texto. Ok? Abre comigo, Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 47. Nós vamos ler do versículo de 1 a 13. Então você precisa, não fique desatento, vai seguindo na sua Bíblia aí o que nós vamos ler. Ok? Tem muita coisa aqui para a gente aprender. O tópico aqui na minha Bíblia, não sei se a tua tem algum tópico, mas a minha já dá uma resposta. Fala assim, as águas que saem do templo.
Todos acharam? Então vamos lá. 47:1, eu vou ler. Só para você entender aqui. Aqui começa assim, ó. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Quem que é esse homem? Em Isaías, no capítulo 40, Isaías fala de uma visão que Deus está dando para ele. Deus está abençoando ele, está direcionando ele. E quando ele chega na porta da cidade, tem um homem que parecia que era de bronze, que estava brilhando. Então esse homem era a própria presença de Deus que estava guiando ele e dando as instruções através da visão que ele teve, né, mostrando as coisas para ele como que deveria ter sido feita. Então aqui ele está continuando falando disso. Então versículo 1 ele fala assim, ó, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então, da onde que sai a água? Do templo e do altar. 2. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. A água o quê? Fluía. 3. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me de volta à margem do rio. Então você está vendo aqui que o rio vai aprofundando. 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque a água flui para lá, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então nós vemos que a água traz vida. 10. Pescadores ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Traz prosperidade. 11. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. O que é charcos e pântano? Água parada. A água parada não serve para nada, apodrece. Então tem que jogar sal para purificar a água. 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vindo do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Até aqui. Vamos orar, ore comigo assim, fala assim, ó. Meu Deus, eu abro a minha mente, eu abro o meu entendimento, eu abro o meu coração, para entender, receber e ser transformado pela Tua Palavra, que eu saia daqui não mais o mesmo, e toda a honra e toda a glória daremos somente a Ti, em nome de Jesus, amém. Então, ó, vamos ver aqui, eu vou voltar, temos muita coisa aqui. Primeira coisa, a fonte vem de onde? Primeiro ponto, a fonte vem do templo e vem do altar, ok? No altar de Deus. Então temos muitas pessoas enganadas nessa área, inclusive cristãos, pessoas dentro da igreja que têm vivido uma vida enganada. O Satanás tem mentido e ele tem aceitado a mentira como verdade, porque tem muita gente pensando que não precisa, né? Que a fonte está em casa, que a fonte está no TSD dele. Já ouviu pessoas falando assim, não precisa da igreja, não.
Eu assisto lá o pastor na televisão, eu dou meu dízimo lá por ali mesmo pelo telefone, né? Eu leio meu livro, não tem nenhum irmão para me atazanar, eu não preciso chegar cedo para pegar lugar, eu vejo daqui da minha cama, na hora de orar eu ajoelho aqui mesmo, se tem que tocar eu toco na tela e está tudo uma maravilha. Eu não preciso, sou eu e minha Bíblia. Só que quando está só você e tua Bíblia, sabe o que está faltando? Fonte. Você vai ter um estudo sem fonte, você vai ter um estudo sem vida, você vai ter um estudo sem água, você vai ter um relacionamento com Deus doente, e tudo que você tem que não está ligado à fonte, eventualmente morre, porque tem pessoas que acham que a fonte é o TSD, não é. O TSD é onde você se alimenta. O TSD é como se fosse uma árvore que está à beira do rio, da fonte, que está recebendo vida da fonte, e aí você recebe um alimento individual para você crescer. Isso é TSD. Lembra de Jesus no deserto? Muitas pessoas também pensam errado, acham que Jesus ficou 40 dias sem água. A Bíblia em nenhum momento fala que Jesus estava sem água, fala que ele estava com fome, não fala que ele estava com sede. Porque se você é médico ou se você sabe de ciência, você sabe que uma pessoa com mais de 3 dias sem água morre. Jesus era Deus, mas ele era humano. Então ele não conseguia ficar sem água, a não ser que fosse algo sobrenatural. E não fala disso. Outra coisa que me mostra que Jesus estava bebendo água no deserto. Satanás, como é que ele tenta ele? Jesus, pega aquela água lá, transforma num bebedouro. Não, ele fala a pedra em pão. Então, ele não tentou com água, ele tentou com pão. Ele estava com fome, não com sede. Então, até você no teu TSD, até você buscando tudo longe da fonte, eventualmente morre. Pastor, mas que isso é heresia? Como que eu vou morrer no meu TSD? Você quer ver só? Pega uma árvore aqui em Palmas, e aí você planta ela numa terra maravilhosa, e você compra o adubo melhor, mais caro que existe, e todo dia certinho, né, você bota o adubo, e você não dá água. O que vai acontecer com a árvore? Morrer. Não existe forma de você crescer sem a fonte. Não existe forma de você crescer como líder, como cristão, como uma pessoa, sem a água da vida, sem a presença de Deus. Não tem como. Amém? E a água, como eu estou falando, a fonte vem do templo, vem da igreja, vem do altar. Você tem que estar aqui para receber. Por isso que a Bíblia fala, não deixe de ter comunhão, de estar junto, como fazia antigamente. Sempre que puderem, estejam juntos, né? Estejam em comunhão, né? Vá na igreja. Isso tudo está lá em Atos. Isso não é coisa que pastor diz para você vir para a igreja. Isso é de Deus. Um dos primeiros sinais que eu vejo que uma pessoa não está bem espiritualmente, ela começa a não vir à igreja. Quando você está bem, você quer estar na fonte, você quer estar na presença de Deus. Quando você não está bem, você começa a sumir, você perde um domingo, perde 2, perde 3, perde um mês, quando vê, longe da fonte, vai morrendo. Tá? Então, número 1, a fonte vem do templo. Segundo, a fonte está sempre em movimento. Vamos falar junto? A água está sempre em movimento. Ok? Porque se a água parar, tá? A água está... Você já viu uma fonte? Uma fonte, ela jorra a água assim e não para, fica direto. Então a água não para. Agora, se a água parar, ia secar o rio, secando o rio, tudo em volta ia morrer. Então a fonte não pode ser parada. Água parada, água estagnada, o que acontece? Ela apodrece, dá dengue, hoje em dia já está dando zika, né? Apodrece. E tem muita gente bebendo de água podre, achando que está bebendo de fonte e está bebendo de água podre. Já pensou se eu pegasse um balde aqui e deixasse aqui 3 meses a água paradinha, aí você vinha morrendo de sede, eu jogava gelo para ficar gelado, mas não tem uma água aqui, ó. Você ia ficar doente, a água está podre. Agora, tem muita gente vivendo assim, bebendo da água do ontem. A água todo dia, o TSD todo dia. A fonte, você não tem como levar a fonte para casa.
Você tem que vir na fonte pegar água. Você tem que vir na fonte beber. Você tem que se refrescar, se limpar, tudo aqui na fonte. Então você tem que vir à fonte. E a água parada, a água de ontem, está podre. E tem muita gente vivendo da água de ontem. Quer ver só? A pessoa se apega na mentira que os conhecimentos que ela adquiriu no passado é o suficiente para hoje. Ela acha que ela está vivendo em pecado, a água já está parada há muito tempo, e ela está achando que está vivendo na fonte. Ela começou a acreditar na mentira como se fosse verdade, né? Está doente, bebendo de charco. Charco é água parada, e não de fonte. Até o conhecimento que a pessoa tinha apodreceu. Porque você já viu que Jesus vai ensinando e ele fala assim, ó, quem tem ouvido ouve, ouça. Quem tem olhos que veja. O que isso quer dizer? Que você tem que ver, mas você tem que enxergar o que está acontecendo. Revelação. Você tem que ouvir, mas você tem que entender o que ele está ensinando. E tem muita gente que está sem isso. E a pessoa está usando até a Bíblia errado. Quer ver só? Um exemplo. Está tudo quebrado, está tudo ruim, saiu de casa, está com amante, filho perdido, endividado, tal, só a bagaceira, como dizem hoje em dia, né? E aí você pergunta, vai conversar, não, eu estou vivendo a graça, eu estou na fase da graça, né? Eu sou salvo, eu já conversei, já falei para Deus, já aceitei Jesus, está tudo tranquilo. Ainda usa a Bíblia errada, fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Acreditando na mentira de Satanás e vivendo uma vida podre. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Além da fonte estar sempre em movimento, o que acontece? Ela vai se aprofundando. Está no versículo 3 ao 5. Agora, o que fala ali? Fala assim, o homem me levou e a água foi saindo do templo e foi andando, aí ele me levou para o início de um rio e eu andei 500 metros. Quando eu cheguei a 500 metros, a água estava no meu calcanhar. Aí ele me levou mais 500 metros e aí nos 500 metros ela chegou no meu joelho. E aí ele me levou mais 500 metros e agora ela estava na minha cintura. E aí levou mais 500 metros e agora eu tinha que nadar. Porque estava muito fundo e ninguém conseguia atravessar mais andando, só nadando. Na hora que a gente estava cantando aqui, eu vi que poucos aqui estão nadando, né? Tem muita gente ainda, né? Quando vamos nadar, está com a água ainda no calcanhar, no joelho, né? Não está nadando ainda. Agora pergunta aí para o teu irmão, onde você está? Você está com a água no calcanhar? Você ainda nem molhou o pé? Está com a água na cintura? Ou você já está nadando? O que você quer da fonte? Você só quer botar o dedinho, né? Quer chegar só pegar a brisa, porque tem gente que é assim, só pega a brisa da fonte, né? Oh, gostoso, e vai embora, com sede. Ou você quer nadar, você quer se aprofundar na presença de Deus. Meu irmão, Deus tem muito mais do que água até o calcanhar. Tem um rio fundo, cheio de mistério, cheio de coisas maravilhosas. A gente precisa aprender a nadar. A gente precisa se imergir lá dentro, na presença. Amém? Agora, eu tenho 3 filhos, né? Vocês conhecem. Tenho o Luca, a Liz e o Léo. O Léo tem 3 anos, o Luca e a Liz são gêmeos, tem 4. Nós temos uma piscina em casa. Desde novinho, a gente coloca eles na piscina. Eles agora com 4 e 3 anos já estão nadando sozinhos, sem boia. Eu fico de olho, claro, mas eles já ficam na piscina sozinhos, não precisa entrar. Eu fico de longe só olhando, talvez está vendo eles 3. Eles já nadam sozinhos, atravessa a piscina inteira e volta. O Luke e a Liz, o Léo, que é 3 anos, vai assim, né, de lado, mas faz também. E o Léo é engraçado, que ele não dá abraçada. Ele afunda e vai assim, igual um peixinho. Só vem a cabecinha dele. E o pezinho fazendo assim. Ele não dá abraçado, mas ele chega. Então, o que eu vejo com isso? Quando eles eram novinhos, né, não ficavam em pé ainda, tal, o que a gente botava? Molhava o pezinho, colocava lá, aí botava em pé, né, aí molhava até fralda e tal, maravilha, achava o máximo. Hoje, com 3 anos e 4 anos, eles não querem saber mais de água no calcanhar não, irmão. Eles querem mergulhar, quer dar cambalhota,
como o Luca fala. Outro dia ele quase bateu a cabeça lá tentando dar cambalhota. Aí, e eles querem mergulhar, quer afundar. O Léo já está falando, papai, olha só, vou enfiar o pé no fundo. Aí afunda lá, fica um tempão, encosta o pé no fundo e sobe. Viu, papai, viu? Né? Eles querem água funda. Criança quer água funda em piscina. E nós temos crentes que estão bem aqui só molhando o pezinho. Não, só molha, só a beirinha, não deixa entrar no sapato, não. Meu irmão, vai fundo. Deus tem mais para nós. Eu quero nadar, eu quero mergulhar, eu quero descobrir coisas novas. Se precisar, eu vou comprar um equipamento de mergulho para ficar lá embaixo mais tempo e vamos embora. Né? Terceiro ponto, a fonte da vida por onde passa. Ela traz prosperidade também. Então nós temos que permanecer na fonte. Vamos falar junto? Permanecer na fonte. Eu tenho 34 anos. E uma das coisas que eu louvo a Deus é que Deus me protegeu de muita coisa. E Deus tem momentos que Ele me protegeu de mim mesmo, da minha mente, dos meus desejos, de pecados meus. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu tive um ensino maravilhoso? Não. Porque eu tive pai pastor? Não. Tudo isso ajudou. Mas foi por um só motivo. Porque eu não saí de onde estava a fonte. Eu morei nos Estados Unidos 16 anos. Com 16 anos já morava sozinho. Lá você tira a carteira com 16 anos. Com 16 anos eu já tinha carro. Meus pais já estavam no Brasil. Estava sozinho lá. E todo domingo eu estava na igreja, onde está a fonte. E eu não ia com meu carro sozinho. Eu lotava o meu carro de amigo e levava junto. Eu nunca fumei um cigarro. Eu nunca fiquei bêbado. Eu casei virgem. Eu tenho muitas coisas que eu podia te contar que Deus tem me abençoado. Mas nada disso é porque eu sou bom. É porque eu não saí da fonte. Quando você está perto da fonte, meu irmão, você está sendo ensinado, você está recebendo a palavra, você está sendo instruído, você está protegido, que quando você está na tua cela, você não está num bar. Quando você está no seu TSD, você não está fazendo coisa errada na internet. Quando você está no seu discipulado, você não está falando besteira. Quando você está num culto, você está num lugar sagrado e você está bebendo da fonte. Então permaneça, meu irmão. Um dos maiores segredos da vida cristã é permanecer. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 39, que aquele que retroceder, que desistir, Deus não quer nem saber dessa pessoa. Mas aquele que permanecer firme vai receber a promessa. Só recebe quem está na fonte. Não adianta, mas eu entrei um dia, eu vi a fonte, eu cheirei, eu bebi uma água. Mas se você não permanecer, não adianta. E a fonte da vida. Agora, eu quero te perguntar, como que está a vida na sua vida? Como assim, pastor? Teu casamento está com vida? Ou está morto? Tua vida financeira está com vida? Seus filhos estão com vida? Seus pais estão com vida? Os relacionamentos estão com vida? Ou está faltando fonte na sua vida? Olha o que diz aqui sobre vida. Vou ler alguns versículos. 1 João 2, 24 a 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouvirem desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quem recebe? Quem permanece. As minhas ovelhas, João 10, 27 a 28, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. João 11, 25, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 1 João 5, 11 a 12, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho de Deus, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos falar essa parte junto? Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem vida.
Existe um corinho antigo, que eu já vi meu pai cantando nas pregações, que diz assim, ó: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Vamos cantar? Vamos lá comigo, ó. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Mais uma vez. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Meu irmão, você tem tudo. Quem tem Jesus Cristo aqui? Você tem a vida. Agora, o que você tem feito com essa vida? O que você tem feito com esse tudo? Tem um versículo no Novo Testamento que fala assim, que nós temos que crescer em Cristo Jesus em tudo, em todas as áreas, em todas as coisas. Eu creio que Jesus dá vida, que a fonte da vida, que Deus dá vida, é em todas as áreas da nossa vida, é bíblico isso. Então, quando Deus veio, Ele veio para te fazer completo, Ele veio para te fazer chegar o máximo perto de Cristo. Isso é ser cristão, ok? Então nós temos que buscar isso. Agora, será que você está... O que você está fazendo com isso? Onde está o teu tudo? Deus tem abençoado o teu tudo? Ou você... Eu não creio no Espírito Santo, que quando a gente ora, vem aqui na frente, aí tem um mover, aí a gente chora, a gente ajoelha, aí eu saio daqui para fora e eu dou um cheque sem fundo. Eu saio daqui para fora e eu começo a falar mentira, fofocar da vida do outro, né? Ser desonesto no trabalho, fazer tudo errado. Que Espírito Santo é esse? Né? Que fala grosso com a esposa, xinga, não sei o quê, aí chega aqui, aleluia, aleluia, em casa só palavrão. Tudo bem, você é novo convertido, está começando agora, o Espírito Santo está te transformando. Mas eu estou falando de pessoas velhas de igreja, né? E às vezes a gente está assim. Agora eu vou falar de uma área que eu falei hoje de manhã aqui, que é talvez, vou pegar no pé de alguns aqui, mas do crente talvez é a pior área. O que é? A gula. Meu irmão, olha para a pessoa do teu lado aí, vê como é que ela está. O meu irmão mais velho é pastor, ele estava com 119 quilos. Ele deve ter 1,70m, 1,75m, 119 quilos. 3 anos atrás, ele foi no médico, ele é meio medroso, né, de médico, essas coisas. Ele foi no médico e assim, antes disso, meu pai sempre falava com ele, né, que é pastor também, meu filho, você tem que emagrecer. Como que um pastor vai ser gordão assim? Você vai ensinar autocontrole para quem? Isso é uma derrota. E para de roer unha. Roer unha é a mesma coisa. É vício igual cigarro. Aí a gente condena, outro fuma, você rói unha. Né? Outro bebe, aí você não para de comer, porque crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. Né? Exagera. Na cela é para ser um lanchinho, mas tem de tudo na cela. Oh, glória! Né? Já ouvi dizendo até que tinha um cara que falou que a barriga, Deus fez tudo errado, que a boca devia ser assim, que aí quando vai no rodízio só empurra. Plá, né? Comer demais é doença. Meu irmão foi no médico, o médico olhou para ele, fez os exames e falou: você tem filho? Eu tenho uma filha de 6 anos. Você ama a sua filha? Lógico, demais. Você gosta, quer andar com ela? Muito. Então você quer ver o casamento dela, entrar com ela na igreja? Não, eu vou fazer o casamento dela, eu sou pastor. Legal, você quer ver os 15 anos dela? Legal. Vai ser bonito e tal. Então você muda o jeito de você viver, senão você não chega nem no 15 anos dela. As suas taxas estão todas alteradas. Se você seguir esse ritmo, você vai morrer. Aí ele desesperou. Aí começou a orar, né? Que bate o desespero, a gente vai orar. Aí começou a orar: Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí ele começou a pedir para Deus: Deus, me dá uma forma de eu perder peso. Eu não tenho dinheiro para ir numa academia. O que eu faço? Eu não sei levantar peso. O que eu faço? Aí entrou um membro na igreja, esse membro virou diácono, e esse membro era personal trainer. Aí no culto da primícia que teve lá, depois da virada do ano, ele falou: pastor, Deus falou comigo, eu queria dar um presente para o senhor, mas o senhor precisa aceitar. O senhor aceita? Ele: o que é o seu presente?
eu gostaria de treinar o senhor como seu personal trainer, de graça. Ai, meu irmão, é de Deus isso, porque eu estava orando para Deus mandar uma forma de eu mudar meus hábitos. E meu irmão era daqueles que se cebola passasse pela comida, ele não comia. Passou no bife, não, está com gosto de cebola, não, tomate, só comia maionese, fritura, só besteira. Hoje, ele começou uma campanha chamada Eu Escolhi Me Cuidar. Tem o Eu Escolhi Me Esperar, ele criou Eu Escolhi Me Cuidar. Ele já perdeu mais de 40 quilos, está chegando perto de 50. Mas tem 3 anos isso. Ele começou a fazer exercício todos os dias, começou a mudar o jeito de se alimentar. Hoje ele bota foto assim, meu almoço, aí está lá couve, salada, frango grelhado, abobrinha. Nada disso ele comia. Hoje ele está dando conta. Se ele fosse começar com isso no primeiro dia, ele desistia. Mas ele foi devagarzinho e está chegando lá. Então, se você tem dificuldade nisso, você pode até procurar lá. Eu Escolhi Me Cuidar no Twitter, no Instagram, lá que você vai achar e ele vai te dando as dicas. Ele posta um vídeo no YouTube toda semana, ajudando. E tem muita gente no Brasil que já está também perdendo peso porque decidiram que precisa mudar. E ele fala assim, que isso é uma doença do crente, é um vício. Ele fala, eu era doente, eu era viciado em comida e não sabia. Então, meu irmão, a gente tem que cuidar. O templo do Espírito Santo, né? Então, pensa nisso. Deus quer melhorar você em todas as áreas. A forma de você falar, a forma de você agir, a forma de você andar no meio dos crentes, tudo. Teu físico, teu corpo, tua alma, tudo. Então, Deus dá vida. Deus é a vida, a própria vida. Agora, como eu falei, nós temos a vida. Para a gente mudar o tópico aqui. O que você tem feito com a vida? Pergunta para quem está do seu lado aí. O que você tem feito com o tudo que Deus tem te dado? Você está compartilhando ou você está sendo egoísta? Você está transferindo a vida que você tem para outra pessoa ou você está mantendo tudo para você? Você está dizendo às pessoas do tudo que você tem na mão? Ou você está quietinho? Essa semana, não sei se vocês sabem, mas muitos já sabem que eu estou num processo, estou esperando um documento chegar dos Estados Unidos para a gente poder mudar para lá, para trabalhar na igreja. E já tem 9 meses, irmãos. Era para ser 5, já passou de 9, está mais de 4 meses atrasado. Então você imagina a minha aflição. Eu não posso pegar aluno novo de inglês porque eu posso ir embora. Eu não posso arrumar um trabalho fixo porque vou embora. Aí eu não posso marcar agenda para pregar porque talvez eu não vou estar aqui. Você imagina, complicado. Aí o meu discipulador, que é o Eduardo, que estava aqui, né, falando aqui, vocês conhecem, ele é meu discipulador. E aí essa semana a gente foi fazer discipulado, e ele começou a compartilhar, ele falou, Lucas, tem 3 meses que eu estou numa situação que eu estava desesperado, já estava enlouquecendo. Aí eu falando com Deus e tal, ele foi me dando instrução, e eu falei com ele, cara, eu estou 9 meses desesperado, eu estou mais que você. E negócio não anda. Aí ele fala, mas eu fiz isso já, Eduardo, mas não foi, cara, e tal. E a gente conversando. Aí, qual foi a solução dele que eu entendi que era a minha solução? Eu achava que eu estava descansando em Deus. Até porque eu falei para ele assim, eu falei, Eduardo, a única esperança que eu tenho é que eu sei que quem está no controle de tudo é Deus. Não é imigração, não é pastor, não é nada. É Deus. Isso é o que me dá paz. Aí ele falou, mas tem alguma coisa aí que não está batendo para Deus não liberar esse negócio. Nós já tínhamos enviado um recurso que chama processo premium, para resolver o processo em 15 dias. Você paga uma taxa extra, alta, e eles resolvem em 15 dias. Aí mandou, chegou na imigração, eles rejeitaram o processo. Sem motivo nenhum, rejeitaram. Inventaram um motivo lá que não tinha nada a ver. Aí bateu o desespero. Eu saí da graça uns 10 minutos. Eu não falei palavrão, nada, mas fiquei com raiva, e o negócio não dá certo e tal, e não sei o quê. E a mensagem que o pastor falou, no domingo anterior, foi o quê? Ele falava assim, se você não vai... Não, foi no Tardel que ele falou, que a pastora Meila passou um comando para os líderes de setor. Se você não vai falar fé, cala a boca, fica quieto. E eu perdi essa oportunidade, irmão. E uns 10 minutos ali eu fiquei... E a minha mente estava lutando contra a minha boca, porque eu sabia que eu estava falando bobagem.
E aí a minha esposa no telefone, ela começou a chorar, ouvindo eu falar daquele jeito, e ela falou assim, chorando, nós não vamos reclamar, nós vamos agradecer. E aí na minha mente estava assim, agradecer o quê? Mas eu não falei, eu calei a boca, né? Aí eu sabia que ela estava certa. Eu falei, beleza. E aí fiquei calmo. Aí eu desliguei o telefone um pouco com raiva, não dela, mas da situação. Aí eu falei, eu preciso orar. Eu parei meu carro, eu fui lá, encostei o carro e comecei a orar. Deus, está tudo em tuas mãos. Eu não posso fazer nada. Tudo que eu podia ter feito eu já fiz. Está nas tuas mãos, o Senhor resolve. O Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono do meu propósito, o meu sonho, o meu propósito, tudo está nas tuas mãos. Então o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Beleza. Aí vim para esse discipulado com o Eduardo. Aí eu falei com ele, Eduardo, eu tenho feito TSD, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas eu tenho feito como você também. Fala assim, eu vou fazer esse jejum agora vai. Eu vou intensificar o negócio que agora vai. E a gente estava achando o quê? O discipulador e o discípulo estavam fazendo a mesma coisa. Estava achando que a resposta estava no jejum. Vamos intensificar mais, vamos sofrer mais que o negócio vai. Né? Vamos orar mais cedo, aí vai. Né? Vamos orar mais tempo, aí vai. E Deus está falando, tudo isso é maravilhoso. Mas nada disso resolve, isso não é amuleto. Quem resolve sou eu. Aí eu falei com ele, Eduardo, essa semana eu li no meu TSD sobre Peniel, que Jacó bota tudo do outro lado, até os filhos, a esposa, tudo, e fica sozinho com Deus, e luta com Deus. E ali o nome dele mudou para Israel, que é aquele que prevalece com Deus, que luta com Deus. De Jacó virou Israel. Aí eu falo, eu preciso fazer isso, está faltando isso na minha vida. Aí no mesmo dia, isso foi na quinta-feira agora, passada, na quinta-feira eu saí dirigindo para casa, na verdade para pegar meus filhos na escola, e ali eu já comecei meu Peniel, comecei a orar dentro do carro, com tudo desligado, falando em voz alta, Deus, a minha vida está em tuas mãos, o Senhor é quem resolve as coisas, eu não desisto do propósito, mas eu desisto de tentar eu fazer, de eu dar jeitinho, de eu te ajudar, o Senhor que sabe, o Senhor que manda, o que o Senhor falar está feito, se o Senhor que quiser me manter no Brasil, eu fico de boa, só que eu quero uma resposta. Eu não quero viver minha vida com a pendência aqui, e se? Não. Se é não, me diz não. Mas se é para a gente ir, que a tua mão esteja sobre nós. Está nas tuas mãos. Aí, na sexta-feira, na quinta-feira, isso não foi quinta-feira, isso foi na sexta-feira. E foi nessa sexta-feira, dia 11, que saiu o documento que foi um inquérito que o nosso advogado tinha mandado. E esse inquérito dizia que o nosso caso estava preso na segurança americana. Por isso que não estava andando. Estavam fazendo check-up lá de tudo que é jeito e estava preso na segurança. Aí o advogado me escreveu durante o meu discipulado com o Eduardo. Eu li para ele, eu li para o Eduardo, falando assim, está preso na segurança, inclusive não há nada que a gente possa fazer e provavelmente a segunda tentativa de fazer o processo premium vai ser rejeitada novamente, mas vamos esperar o que eles vão dizer. Lá, os escritórios lá na Califórnia fecham 4:30 da tarde. No sábado de manhã, eu acordei com o e-mail de lá. Aí eu falei, o e-mail de lá? Essa hora, no sábado? Depois eu chequei o horário, depois que eu tinha lido o e-mail, a Letícia checou o horário. Mandaram o e-mail 2h25 da manhã. Coisa de doido, né? Quem que está trabalhando 2h25 da manhã? E nesse e-mail dizia, o seu processo premium já foi aceito. No mesmo dia 11, que o inquérito foi rejeitado, foi aceito. Momentos depois que eu entreguei na mão de Deus. Levou 9 meses. O Eduardo levou 3. Né? Agora em 15 dias sai a resposta. E nós tínhamos mudado a forma de orar. Eu falei, Eduardo, vamos orar para que o processo seja aceito. Para processar rápido. Quando for aceito, a gente começa a orar para ser aprovado e para eles não pedirem nenhuma evidência a mais, nenhum recurso extra, para não enrolar, que assim em 15 dias sai. Então, meu irmão, do dia 11, 15 dias corridos, a resposta sai. Então esteja orando comigo, se lembrar, Deus, que não tenha nenhuma evidência e que esse negócio seja aprovado, em nome de Jesus. Que a gente quer isso resolvido até o final do ano. Mas por que eu estou te falando isso? O que o Eduardo fez de tão extraordinário? Ele pegou a experiência do TSD dele, a experiência de que Deus falou para ele, e ele transferiu
para o discípulo. Meu irmão, isso é discipulado. Você não precisa fazer muito. Às vezes a palavra que o Eduardo me deu, eu vou compartilhar com o outro, eu vou multiplicar na vida de outro, eu vou transferir vida, eu vou transferir tudo que eu estou recebendo e passar adiante. Lembra que o pastor falou, a gente recebe a bênção, a gente passa, recebe, passa, recebe, passa. Assim você tem que fazer. Você tem compartilhado o seu tudo? Você tem compartilhado a vida? Você tem transferido a vida que está em você? E a última coisa que fala aqui, nessa parte, também é sobre prosperidade, sobre os peixes grandes, vão ser muitos peixes. Em Provérbios 10, 22, fala que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Imagina, você ter riqueza sem dor. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que Deus não dá culpa quando você tem muito, e Deus não dá dor para você ter muito. Você não precisa ter dor para ter muito. Deus te dá. E quanto mais você dá, mais Deus dá. Amém? E isso também está falando do favor de Deus. Como assim favor de Deus? Eu sei, eu vivo isso. Eu estou vivendo uma casa hoje maravilhosa. Eu falei, tem piscina. Alguns de vocês já viram lá em casa. Tem empresário aqui que ganha muito mais que eu, que não está vivendo na casa que eu vivo. E eu não sou dono da casa e eu não pago aluguel pela casa. Se eu tivesse que comprar essa casa, talvez no salário que eu ganho hoje, era 40 anos para mais. Mas o favor de Deus acelerou o processo. Não interessa como chegou essa casa para mim. O que interessa é que sem dor, Deus me deu riqueza. Amém? E tem feito assim em muitas áreas da minha vida, irmão. Então, isso aqui é verdade. Deus, o rio, a fonte de Deus, ela dá vida, ela dá saúde, ela dá presença de Deus, ela te dá prosperidade em várias áreas. O quarto ponto, para a gente terminar, vamos voltar aqui, só para você ficar ligado. Primeiro, fonte vem do templo, do altar de Deus. A fonte está sempre em movimento e vai aprofundando. Terceiro, a fonte por onde passa traz vida e prosperidade. Quarto, a fonte limpa, desinfeta e saneia por onde passa. Vamos no versículo 9 aqui, rapidinho. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque a água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Meu irmão, minha irmã, amigos, onde você tem passado, a presença de Deus está contigo? Onde você tem ido, você está levando a fonte? A Bíblia fala que nós temos uma pequena fonte dentro de nós por causa da grande fonte. Você tem levado isso? Você, na sua célula, você tem desinfetado? Você tem limpado pessoas? Você tem purificado, você tem saneado ambientes? Você tem influenciado pessoas para a vida ou para a morte? No Salmo 51, 1-2 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. A fonte limpa. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não saia daqui essa noite sem antes ser desinfetado, purificado, limpo, lavado pela fonte de Deus. Amém? Quem tem acesso à fonte sempre tem água para dar. Você sabe onde é a fonte, é só você ir lá e entregar. Quer ver só? Wellington, vem aqui. Tio Jacques, vem aqui o senhor. E vou pegar 2 mulheres. Vamos ver aqui. Vamos pegar Dona Ana, vem aqui. E uma jovem mulher, mais jovem ainda, vem aqui. Umas adolescentes. Vem aqui, aqui na frente. Traz um adolescente, uma menina aí. Vamos lá. Só escolho gente bonita, senão feio fica para lá. Vamos lá, estou brincando. Olha aqui, tio Jacques, passa um pouquinho de copo para cada um deles.
Esse pessoal aqui está representando você, ok? Ou liderança da igreja, os pastores, líderes de área, líderes de célula, líderes de setor, o que for, ok? E eles estão vindo à fonte. Agora eu pergunto aqui, quem aqui literalmente está com sede, mas não saiu por causa da mensagem? Tá, pô, eu queria um copo d'água se tivesse. Olha lá, ó. O Alfredão está aqui, a Cátia, tem outros ali. Então olha esse pessoal aí e vocês vão levar água para eles beberem, ok? Aqui tem água, ó. Vai lá, serve um lá. Já pode, se quiser levar 2 copos, leva. Opa, estou derrubando água aqui. Tá tudo beleza, vai secar, é palmas. Aí você está pensando, mas pastor, mas está acabando a água. Não, é verdade, mas tem outra aqui. A fonte não seca não, irmão. Agora, traz 2 copos aqui para mim. Tem 2 copos vazios aí? Sobrou algum? Traz aqui. Dá um na mão do Wellington. Mas eu preciso de mais um. Tem outro? Traz um aqui. Isso, tio Jacques. Dá para Yasmin, tio Jacques, o copo. Yasmin, põe na tua mão esquerda o copo. Isso. Agora vocês chegam para cá, deixa só o Wellington e Yasmin. Não, Wellington, você vai botar nessa mão e olha para eles, que eles precisam ver os copos. Todo mundo na igreja tem que conseguir ver. Isso. Agora, vamos supor que o Wellington é o discipulador dela. Então, o Wellington está sobre ela. Wellington, bota o seu copo sobre a Yasmin. Sobre o copo dela, isso. Vou encher, não, mais para cima. Eu vou encher o teu copo, beleza? Ó, aí eu vou enchendo. Se a pessoa não tem acesso à fonte, vai pegando a água que está sobrando aí. Ela pode encher o copo mesmo assim, pela fonte que está em você e pela água que você está buscando na fonte. Por que eu estou te falando isso? Obrigado. Por que eu estou te falando isso? Você vai ter oportunidades de levar água para pessoas que não conhecem onde está a fonte. Não sabe que vem do altar. Não sabe onde está a água. Mas você tem acesso à água. Você pode levar o seu copo lá e dar água para a pessoa, dar vida para a pessoa. Pessoas que não conhecem a fonte podem ter água através de você, podem ter vida através de você. E outra, quanto mais transborda o teu copo na fonte, mais vai inundando a vida de outros. Mais vai enchendo mais copos. Isso é a visão da nossa igreja. É você ser cheio ao ponto de transbordar e encher outra pessoa, cuidando um a um. Amém? Então, meu irmão, seja cheio da vida de Deus. Sirva alguém, sirva água para alguém da vida. E o último ponto, a fonte produz alimento e cura, que está lá no versículo 12, na última parte, ó, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Então, nós somos alimento e nós somos cura. Agora eu quero que você pense aí, quem que eu estou alimentando? Quem que você está alimentando? Quem que você está curando? Jesus fala em Lucas 4, capítulo 4, versículo 4, assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Alimento é a palavra. Você tem levado a palavra? João 6, 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo, que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Salmo 107, 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. E o último versículo, Isaías 61, 1, fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdades os algemados. Fala para quem está ao lado aí, seja alimento, seja cura.